O porquê continuamos em relacionamentos? Porque permanecemos em relações abusivas, tóxicas ou disfuncionais. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda novamente aqui ao canal. O assunto aqui é sempre relacionado ao comportamento humano. E para compreendermos e entendermos o porquê permanecemos nessas relações, é necessário observarmos esta imagem, esta figura, a qual muito é utilizada na psicanálise. Observe o que está escrito na parte onde está escrito inconsciente. É justamente aqui, no inconsciente, que está a resposta, a grande maioria das respostas, por quê? Você não consegue sair dessas relações abusivas, disfuncionais. E tudo isso tem a ver com a fase da infância, pois é até os 7 anos de idade, devido à dinâmica familiar, devido aos acontecimentos que ocorrem dentro do núcleo familiar, você observa e você aprende esse comportamento de uma forma indesejada e inconsciente. Mas chega um momento na sua vida, em uma determinada idade, já na vida adulta, em que é necessário olhar, colocar luz, mergulhar no inconsciente, mergulhar abaixo, profundamente daquilo que encontra-se lá embaixo, nas profundezas. Colocar luz. O porquê que a minha vida não anda. O porquê que eu permaneço em um relacionamento onde o outro faz de mim o que quer, de uma forma negativa, e eu aceito. Para isso, a minha pauta já está aqui, no meu caderno. É sobre isso que vamos falar a partir de agora. Mas o importante é que você veja este vídeo até o final. Às vezes, é justamente no final que está escrito. Às vezes, é justamente no final que a informação a qual você precisa está lá. E é lá, nesta informação, que você vai entender e compreender. Porque você inicia o vídeo e no início, às vezes, você não está escutando o que você deseja. O que é que você faz? Você pula o vídeo. E quando você pula o vídeo, você deixa de obter, você deixa de compreender o que você precisa. É preciso você entender que você não está aqui me vendo, me escutando por um acaso. No universo não existe esse negócio de acaso. Você está aqui me vendo e me escutando porque eu estou falando de algo que você precisa compreender. Presta atenção, fique até o final do vídeo. Por que continuamos em relacionamentos abusivos, tóxicos e disfuncionais? O que é um relacionamento abusivo? Como identificar um relacionamento abusivo? Faça-se essas perguntas. E aqui eu não falo unicamente exclusivo para mulheres, mas também para homens. Você acha que eu estou falando de quem, afinal, aqui? Nem sempre é fácil perceber quando o amor se transforma em controle. Reconhecer um relacionamento abusivo nem sempre é simples. Muitas vezes, o abuso manifesta-se de forma sutil. Sutil significa disfarçado de cuidado, ciúme ou preocupação. Sutil é alguém delicado. E no início você
entende e compreende isso como uma forma de amor e de carinho. Observe se há algo de errado por trás dessa sutileza. Com o passar do tempo, esses comportamentos se tornam constantes, passam a restringir a liberdade e minam a autoestima. Você já parou para se perguntar se essa dinâmica, a qual ocorre dentro do seu relacionamento, é normal? Será que é normal alguém xingar você, falar palavrões absurdos contra você, falar que você está acima do peso ou que seu cabelo está isso, está aquilo? Reflita sobre isso. Entender essas dinâmicas é essencial para prevenir e romper ciclos de violência. E é nesse ponto que o trabalho através da psicoterapia com um psicólogo ou uma psicóloga se torna fundamental. O porquê de um psicólogo ou um psicanalista? Porque às vezes você está dentro de um relacionamento que é disfuncional. Todos os seus vizinhos, todas as pessoas da rua, todas as pessoas do seu bairro e familiares estão vendo que aquilo ali não tem valia, é algo nocivo, mas você não consegue enxergar, porque dentro da sua psique, dentro da sua mente fragmentada, não existem os componentes totalmente formados para que você enxergue e compreenda de forma clara, objetiva e resoluta que isso não é normal. Então, às vezes, a ajuda de um psicólogo ou de um psicanalista vai fazer você enxergar mais rápido, com clareza e eficiência. Não resista a buscar ajuda. Essa conversa de que psicólogo ou psicanalista é coisa de gente doido, não caia nessa. E o que caracteriza um relacionamento abusivo? Um relacionamento abusivo é aquele em que há desequilíbrio de poder entre as partes. Ou seja, imagine a figura de uma balança, a qual representa a justiça. E essa balança ela pende demais para um único lado. Não é normal. A balança tem que haver equilíbrio de poder. Isso se chama justiça. Uma delas tentam dominar, controlar ou desvalorizar a outra, usando comportamentos que causam medo, culpa ou dependência emocional. Você não pode se tornar um dependente emocional de outra pessoa. Não é normal viver em busca de aprovação ou validação externa. Esse tipo de relação não envolve apenas agressões físicas. A violência pode ser psicológica, moral, sexual, patrimonial ou digital. O patrimônio é quando a pessoa tem acesso às suas contas bancárias, exemplo, e através disso ela desvia dinheiro da sua conta. Um outro ponto a ser observado é no digital. Hoje é muito comum a outra parte pegar as suas informações no seu celular e colocar isso em praça pública. Isso é um método psicológico de domínio sobre o outro. É importante não aceitar e não compactuar com essa postura, com essa atitude. Alguns exemplos comuns, olha só: controle disfarçado descuidado, verificar mensagens, impedir o outro de sair sozinho,
ou de se relacionar com amigos ou familiares. Esse comportamento leva a entender. Faça-se a seguinte pergunta: é normal você permanecer distante de amigos familiares por causa de um capricho do outro? Será, talvez, que você não se encontra dentro de uma prisão? Você nasceu para viver em prisão? Faça-se sempre perguntas. Isso vai te ajudar a entender que ciclo é esse, quais dinâmicas, quais padrões opera dentro desse relacionamento. Um outro fato muito importante a ser observado aqui é muito comum mulheres viverem submissas, mulheres viverem prisioneiras a tal ponto que elas entendem que há uma necessidade de dar uma resposta clara, objetiva e positiva para a sociedade, porque eu não posso sair desse casamento, porque para mim é um fracasso, porque vai haver apontamento de dedos, porque eu tenho que agradar parentes, familiares, pais, vizinhos. É preciso colocar definitivamente na nossa consciência. Você não precisa viver em um relacionamento para agradar ninguém. A partir do momento em que você faz isso, você está reprimindo, você está sufocando as suas emoções. E isso, o corpo, o físico, vai te cobrar de alguma maneira. Principalmente a pele, que é o maior órgão do nosso corpo. Observe as condições que sua pele se encontra. Algo estranho no seu físico significa que o seu corpo está te mostrando algo. Pense nisso. Vamos falar sobre a desvalorização constante. Olha só, críticas à aparência, ao trabalho, à capacidade intelectual ou escolhas de pessoas. Escolhas pessoais. A culpa e a manipulação. Fazer a vítima acreditar que é responsável pelo comportamento agressivo do parceiro. Porque tem homens que pregam na mulher e faz ela acreditar que o comportamento errado dele é devido a algumas atitudes dela. Note e observe que aqui eu não falo especificamente e tão somente para as mulheres, mas a principal finalidade e o objetivo é desenvolver o raciocínio lógico da classe feminina, pois são justamente as mulheres que têm os maiores problemas com esses relacionamentos abusivos, tóxicos ou disfuncionais. Novamente, eu enfatizo e insisto na pergunta. Você, mulher, será que é normal você ter que agradar a sociedade? Será que é normal você viver com outra pessoa onde ela te agride física, moral, mental, espiritual ou de qualquer outra natureza? Será que é normal? Faça-se essas perguntas. Vamos falar sobre o isolamento, ou seja, afastar a pessoa de rede de apoio, dificultando que ela busque ajuda. Quando o agressor afasta a vítima, e isso pode ser homem também, de uma rede de apoio, é para que esta pessoa não se torne livre, é para manter esta pessoa prisioneiro do ocorrido, das situações, das agressões, das discussões, das humilhações. Esta é a finalidade. Tem também as ameaças e chantagem. Olha só, uso de medo, ou seja, coloca-se o medo
para manter o controle, inclusive com ameaças de exposição nas redes sociais. Esses comportamentos criam um ambiente de dependência emocional e insegurança, onde a vítima passa a duvidar de si mesma e perde a capacidade de reagir. Olha que pergunta. Por que é difícil identificar e romper o ciclo? Agora vem fatores de extrema importância e relevância. Por que é difícil identificar e romper o ciclo? A maioria das vítimas de relacionamentos abusivos demora a reconhecer a situação, pois o ciclo da violência costuma alternar fases de tensão, agressão e reconciliação. Note 3 pontos: tensão, agressão e reconciliação. Durante a fase de reconciliação, o agressor demonstra arrependimento e promete mudar, o que mantém a vítima presa pela esperança de melhora. Além disso, fatores como dependência financeira, medo, vergonha e ausência de apoio dificultam o rompimento. O processo de saída requer acolhimento, escuta e orientação. Lembra que no início do vídeo eu falei para você sobre buscar ajuda de um psicólogo ou um psicanalista? O processo de saída requer acolhimento, escuta e orientação. E deve ocorrer de forma segura, respeitando o tempo, as condições de cada mulher. Porque são vários fatores que estão ocorrendo e acontecendo. Então aqui é necessário entender e compreender que isso não se resolve no instalar de dedos. Caminhos para romper o ciclo. Romper um relacionamento abusivo é um processo complexo, mas possível. Preste atenção no passo a passo, a partir de agora. Primeiro, reconhecer os sinais de abuso e nomear o que está acontecendo. Ou seja, é preciso reconhecer o que é um abuso e o que não é um abuso. Ou seja, aquilo que é permitido e aquilo que não é permitido. E segundo ponto, buscar apoio especializado, seja psicológico, jurídico ou social. É importante entender que nunca devemos confiar somente em nossa capacidade psicológica de resolver. Porque quando você busca por uma ajuda de um profissional, você consegue enxergar a saída, você sai dessas relações com uma rapidez e com uma funcionalidade maior. Porque um psicanalista ou um psicólogo, ele tem as ferramentas necessárias para te dar um possível apontamento, uma direção de uma saída. É importante entender e compreender que nós, seres humanos, só conseguimos, na maioria das vezes, resolver aquilo que damos conta. Então, aqui é necessário e é importante entender o tempo desta pessoa, o tempo desta mulher ou deste homem. Tem um tempo. Em terceiro lugar, reforçar laços de confiança com familiares e amigos. Em quarto, não enfrentar o agressor
sozinho ou sozinha, priorizando a segurança. Em quinto lugar, registrar ocorrências. É muito importante que você procure uma delegacia especializada da mulher. É a DDM. São delegacias especialmente que trabalham com mulheres. Busque por ajuda. Hoje, com as redes sociais e a internet, fica muito mais fácil buscar por ajuda. Registrar a ocorrência e solicitar medidas protetivas quando necessário, o que normalmente, às vezes, sempre será necessário buscar por medidas protetivas. É importante compreender, você não está sozinha, você não está sozinho. Relacionamentos abusivos são uma forma silenciosa de violência que atinge mulheres de todas as idades e contextos sociais. Não é apenas a um determinado núcleo de pessoas, de indivíduos. Isso ocorre em todos os níveis, em todas as camadas da sociedade. Romper com essas relações exige informação, apoio e uma rede de estrutura de proteção. O trabalho de escuta ativa e o acolhimento através de um psicólogo reafirma que nenhuma mulher precisa enfrentar isso sozinha. Há caminhos de escuta, orientação e acolhimento. Então, faça-se a seguinte pergunta: será que você está dentro de um relacionamento abusivo? Quais são as condições às quais você vive dentro dessa relação? Você acha normal passar por agressões, seja ela qual for? É importante fazer essas perguntas, porque ela vai trazer clareza mental para você. Não é fácil romper e sair dessas relações, mas uma vez que você der o primeiro passo, você verá que pouco a pouco você consegue romper, você consegue sair dessas relações. E que fique muito claro que aqui eu não faço o uso de nenhuma bandeira. Aqui eu não trabalho com ideologia, não tem nada a ver com isso. A missão aqui neste canal é trabalhar com pessoas simples, com pessoas comuns, não importa quem seja. Porque por algum motivo talvez você não tenha desenvolvido uma intelectualidade, talvez dependendo da sua faixa de idade você não tenha nem sido alfabetizado ou alfabetizada. Então a função aqui não é nenhum tipo de preconceito contra isso. A missão aqui é de fato ajudar, é apontar possíveis caminhos que te leve a uma mudança de vida, que te leve para lugares melhores, porque são nesses lugares melhores e condições melhores que você merece estar. Não a níveis e camadas inferiores, relacionamentos abusivos. Pense nisso. Existem 5 pilares fundamentais, os quais você deve observar, compreender, e esses pilares devem fazer parte da sua vida. Porque, segundo a psicanálise e também a psicologia, o ser humano ele é bio, psico, social e espiritual. Sempre há uma necessidade de fazer a gestão das emoções. Quando você procura estruturar a sua vida e a si mesmo dentro destes pilares,
você consegue ser resolutivo para consigo mesmo. Porque nada muda enquanto você não mudar. No processo da individuação, Carl Gustav Jung, ele deixa muito bem claro que a individuação não te livra do sofrimento, mas te dá a capacidade de sofrer conscientemente. E sofrer conscientemente tem muita diferença de você permanecer, de você ficar em lugares. Não é para você, olha só, não existe ninguém normal. E a vida não é uma doença. A vida é um lugar de sofrimento e de alegria. A vida é o lugar de contenção e de expansão. A vida é um lugar de perdas e ganho, porque a vida ela é dual, ou seja, a vida ela tem dois lados. A vida não é apenas um único lado. Deixa eu te falar mais uma coisa. O sucesso, ele sempre virá para os atrevidos, para aqueles que em algum momento, em vários, se permitiram arriscar, se permitiram errar. E erre, mas também arrisque quantas vezes for necessário, porque o poder, ele surge quando você assume a responsabilidade pela sua própria vida. Porque aquilo que Deus começou a transformar na sua vida não veio para destruir quem você foi, mas veio para revelar quem você ainda pode se tornar.